Olá pessoal, tudo bem? Vai aqui com vocês para nossa videoaula, página 26, Check It Out, Describing Place. E aqui nessa unidade, o número 1 nós já fizemos na videoaula anterior, porque fala assim, volta lá nos reviews, onde as pessoas falam sobre coisas que gostaram ou não gostaram, sobre experiências deles, e sublinhe os adjetivos que elas utilizam para descrever essas experiências. Nós já fizemos, nós já grifamos lá os adjetivos. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, o exercício 2. No exercício 2 fala assim, ó, marque alguns adjetivos lá do review com os opostos dele. Agora nós vamos mexer com o oposto. Por exemplo, eu tenho aqui o amazing, que significa da hora, bem bacana, legal. Vocês irão marcar a letra A aqui no boring, que é o chato, entediante, tá? Então, o amazing com boring. O boring vai ser então o oposto de amazing, assim mesmo. Vocês irão fazer os demais aqui de acordo com esses daqui. Aqui no exercício 2, eu vou abrir uma janelinha aqui para vocês e vocês irão colocar no exercício 2 essas palavras que eu vou inserir aqui. E vocês irão colocar duas para cada. Na verdade, não são duas para cada, né? São duas para positivo, duas para negativo e 4 aqui que indica a parte neutra. Então, ó, vocês irão, por exemplo, o clear, vocês irão classificar o do, HUD, o right, awful, fantastic, e por fim, unimpressive, tá? Unimpressive. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá essa parte, aí sim, para ficar bem melhor na hora de vocês fazerem. Então 2, 4, 6, 7, tá faltando um. São 8. Qual que eu esqueci? O perfect. Esses daqui então vocês irão classificá-los aqui. Anotem esses nomes agora para que depois vocês coloquem aqui cada um deles, tá? Esses então vão aqui, são 2 positivos, são 2 que são negativos e são 4 que conota aí como neutro, tá? Igual amazing, algo muito positivo. Short, easy, é mais neutro. Curto, fácil, né? Agora esse aqui, crowded, populoso, cheio, então mais pro lado de menos positivo, ou seja, negativo. Aqui no exercício 1 vocês irão escolher a melhor opção, tá? Que completa a sentença. Samantha's photo were awful, fantastic, easy because water got into her camera. Então a foto da Samantha as fotos, né, estavam, né, ruim, fantástico ou fácil porque a água entrou na câmera dela. E aí, qual que é a melhor opção aqui para vocês escolherem? Depois na B, I couldn't move during the flight. My seat was, e aí vocês vão marcar qual a opção correta, tá? Isso é o que vocês irão fazer aqui no exercício 1. No exercício 2, vocês irão colocar essas palavras que estão aqui na caixa dentro aqui das frases. Completa a sentença então com o adjetivo. Preste atenção no contexto. Então, there were so many people in line. Havia muitas pessoas em fila. The place was, e aí, crowded, memorable, wrong, perfect, long. E aí vocês irão marcar qual é dessas palavras aqui que melhor se encaixa de acordo com o contexto. Tem que prestar atenção no contexto. Exercício 3, não vamos fazer porque não dá para pegar o material suplementar. O listen up aqui, o exercício 1 tranquilo. If you want to travel, will you have to pack first? You already know how to match your outfit to the weather. So now it's time to find out what else you should carry with you. Check your
must pack items from the list. Then compare your answer with a classmate. Aqui ela é bem pessoal, então nós não vamos comparar, mas fala assim: se você quer viajar, você tem que fazer a mala primeiro. Você já sabe como montar ali a sua mala de acordo com o clima, o que se adequa de acordo com o clima. Então agora é hora de encontrar o que mais você pode carregar com você, tá? Então marque aquelas que você deve colocar, aqueles itens que você deve colocar na lista. E aqui tá, toiletries significa cosméticos, coisas de banheiro, assim, né? Higiene. É isso aqui. Documents, accessory, guidebook and maps, snacks, pillow and blankets, reading material, gadgets, medicine, toys, money e outro que você queira colocar. Então, vocês irão marcar essas informações aqui. Se for para fora do país, medicina, remédio, você tem que levar algum, principalmente para dor de cabeça. Aqui já travesseiro, essas coisas não há necessidade. Então, aparelhos, gadgets, né? Alguns aparelhos, por exemplo, leva celular, se vai a trabalho, leva notebook, assim vai. Ou alguns acessórios. Bom, isso é bem particular. Agora eu vou colocar um áudio para vocês vão ouvir uma pessoa que faz vídeos, tá? Um vlogger, dando dicas de como você pode simplificar a forma de você fazer a mala e escolher a melhor resposta para cada item. Então, nós temos aqui de A, B, C e D e vocês irão marcar de acordo com o áudio qual é a opção correta. Vamos lá? Track 23. Hi guys! I'm spending the weekend away at a music festival, so it's time to pack. As you know, I travel a lot and I've pretty much mastered packing. So, I'm going to share some packing tips with you. Okay, let's start with the clothing. I like to lay all my outfits out on the floor so I can see which tops match which bottoms and so on. Doing this will help you cut down the number of items you take. You just have to make sure everything can be used more than once, alright? You'll have your outfits ready in no time. After I make my choices, I roll everything together and put them in my suitcase. Then, as I'm going to be there overnight, I add my sleeping clothes. Just a comfortable pair of pants and a t-shirt. On the side, I add a towel, underwear, and swimwear. Finally, I add my sneakers and my flip-flops, my toiletry bag, and my electronics bag. Will everything fit? Well, let's put it to the test. There you go! Everything fits together. It's nice and compact. I'm super ready for my trip. Muito bem, então você já entendeu que para fazer uma viagem tem que fazer uma lista sobre aquilo que você vai levar e checar ela. Pegou a lista, vou levar isso, já marca, colocou na mala. Isso, já marca, coloca na mala. Se você não fizer uma lista, você provavelmente vai esquecer de alguma coisa. E a lista você não pode fazer ela na hora que vai montar a mala, você tem que fazer antes, saber o que você tem que levar. Pesquisar sobre o clima, principalmente se for para fora do país. Ele tem que estar bem em ordem mesmo para você não fazer nenhum erro. Tá? É assim mesmo, não tem jeito. Aqui embaixo no 3 fala assim, depois que ouvir, né, o vlog, responda. When you pack, how do you organize your luggage? What size is your luggage? Quer dizer, quando você faz as malas, como você organiza então a sua bagagem? Que tamanho é a sua bagagem? Na D, do you pack by yourself or do you get an assistant? Who helps you out? Então, você faz as malas sozinho ou alguém ajuda? Você tem algum assistente? E quem ajuda você, né, nesse caso?
Bem simples aqui as respostas para isso, tá? Mas lembrando, vai fazer as malas para viajar, tem que ter a lista, tem que ter tudo que vai levar para não ter problema. E um detalhe, depois que você colocou tudo lá na lista, preencheu tudo, colocou tudo na mala, tem que ver se ela tem se ela consegue fechar e se ela tem o peso adequado para poder fazer a viagem. Senão você vai acabar também pagando pelo peso em excesso. E o 3 aqui, pessoal, é um review, né, no Check It Out, review sobre o Future. E aqui no Future nós temos o uso do will, que é algo que você decide de instantâneo. Nós temos o present continuous, quando indica de algo que vai acontecer no futuro. E também tem o be going to, que é quando você faz planos. Vamos lá. Para planos, você vai colocar PL. Então, a frase que indica aqui que é um plano, você vai colocar PL. A frase que indica que é uma previsão, prediction, você vai colocar PR. E a frase que indica um arranjo, algo por um futuro próximo, você vai colocar o AR, tá? É assim mesmo que vocês irão fazer aqui. Já no exercício 2, fala assim, ó, marque cada forma do futuro com a estrutura correspondente, tá? Então, aqui, quando eu tenho sujeito, verbo be, verbo com ing, qual que é a conjugação que eu tenho aqui? E aí pede para dar um exemplo aqui embaixo. Isso é na afirmativa, aqui embaixo na negativa e aqui embaixo na interrogativa foi só feita a inversão, né? Aqui colocou o not depois do be e aqui foi feita a inversão do verbo be com o sujeito. Agora, que conjugação que é essa? Que eu tenho sujeito, verbo be, a expressão going to mais o verbo principal. Então, vocês irão colocar qual é a conjugação aqui e citar um exemplo aqui embaixo. E, por fim, qual é essa conjugação? Qual que é essa estrutura? Eu tenho sujeito, depois eu tenho o will e depois eu tenho o verbo, tá? Então, vocês irão colocar um exemplo aqui também, ó. Adicione um exemplo para cada coluna. Então, adicione um exemplo aqui para cada coluna. E aí, fala assim, qual que é a forma do futuro? É a forma do present continuous, é a forma do will, é a forma do be going to, é isso que vocês irão colocar aqui em cima. Lembrando que aqui embaixo já vem falando, ó, future with will, o futuro com will, é promise, offers, prediction and when you want something to happen. Então é promessa, oferta, previsão quando você quer que alguma coisa aconteça. O future with be going to, então o futuro com be going to, plans, intentions, schedule, events, and when something is likely to happen. Então, são planos, intenções ou eventos agendados e quando alguma coisa acontece normalmente. E o future with present continuous, qual que é o futuro com present continuous? Arrangement for the near future, então são arranjos para um futuro próximo. Já está mostrando aqui o que vocês irão fazer nesse exercício de cima. O your turn, vocês irão circular qual é a melhor opção. Então, ó, é tudo futuro, certo? Mas qual que é a melhor expressão aqui que se encaixa? Next Friday, Samir and I are traveling or will travel to coast to visit our uncles. E aí vocês irão marcar qual que é a opção correta. No exercício 2, vocês irão preencher com o verbo que está aqui entre parênteses. Porém, preste atenção no contexto para decidir qual forma utilizar. Aí é bem bacana esse daqui que vai mexer um pouquinho aí mais com o raciocínio de vocês para preencher aqui. Lembrando que aí vai ter essas intenções aqui, todas essas funções aqui. E aí vocês vão analisar e preencher com a opção correta. Aqui embaixo, coisas que a gente já aprendeu nessa unidade toda é o Challenge Yourself. Então, primeiro, vão fazer aqui, rotular quais são os tipos de clima. Aqui embaixo, vocês, ó, look at the weather forecast and answer. What will the weather be like one day? Então, what will the weather be like one day? Olhando aqui, ó, na sexta-feira, 12 graus Celsius, 18 graus Celsius e chuva. Então, a mínima é 12, a máxima é 18 e vai estar um céu fechado com chuva. Mas olha no sábado, sol entre nuvens, já fica um pouquinho mais quente a mínima. E assim é que vocês irão fazer aqui.
Exercício 3, vocês vão rotular os acessórios, as peças aqui, tá? Então, coloque aqui e fala assim, ó, que tipo de clima essas pessoas estão fazendo as malas? Para que tipo de clima que elas estão fazendo as malas com esse tipo de roupas e acessórios aqui? E aqui embaixo, qual que é também de acordo com isso, tá? Exercício 4, preencher aqui as informações com o texto das Cataratas do Iguaçu e aqui com o Rio Amazonas, e as palavras estão aqui. Só que presta atenção, aqui tá falando que leia sobre as duas novas maravilhas da natureza, tá? E olhando essas fotos, completa o texto com os adjetivos da caixa. Então, complete aí com os adjetivos da caixa. Exercício 5. Qual é a palavra que está faltando para cada sentença? Então, descubra e reescreva. Você vai reescrever as sentenças com a palavra que está faltando. Lembrando, já que a primeira aqui está falando que é uma questão, está faltando alguma coisa aqui antes do you, porque em questão a gente não começa direto com o sujeito ou o pronome do sujeito, tá? Exercício 6. Quais formas do futuro ou são as melhores escolhas para completar essa conversação? Então, você vai ver qual que é a melhor escolha aqui que eu consigo completar essa conversa. Exercício 7. E por fim, escreva as sentenças no futuro. Preste atenção também no contexto da sentença para decidir qual forma utilizar. Lembrando que os verbos principais estão todos aqui entre parênteses. Like a bird on a tree, I'm just sitting here